Dona Ivone, bom dia. Bom dia. Gostávamos que começasse por se apresentar, por falar um bocadinho de si, se faz favor. Eu chamo-me Ivone Albuquerque Cunha. Nasci no Hospital de São José, na maternidade de Santa Bárbara. Nasci num dia de revolução. Uma revolução pequenina. Era uma amostra que naquele tempo havia. A minha mãe vinha de trazer comer ao meu pai. Vinha na Avenida da Liberdade e rebentaram 2 granadas. E ela disse, pronto, já há festa. E lá veio ela, baixinha, encostada aos prédios, para vir para casa, que a minha mãe morava na Doutora Alva de Castro, que é a primeira rua do bairro. E então chegou à linha de comboio, estava lá a polícia. E a minha mãe ia para atravessar e disseram, não pode passar. Ela disse, não posso passar. Então eu moro ali na Doutora Alva de Castro, vocês conhecem, que eu sou mulher do vosso colega, e agora não me deixam passar. E lá estava e disse, já disse, não pode passar. E a minha mãe veio assim para ele, deixa estar, que você paga-mas todas juntas. E agarrou, voltou para trás e foi para ir pela Azinhaga da Torrinha, que é mais adiante, está hoje, é onde passa agora o túnel. E então foi por lá, estava lá a tropa. E a minha mãe disse, então, não posso passar, então como é que eu vou para casa? Você não vê o estado que eu estou? Ela disse, não vai, não vai. Porque o sargento, se não dou um tiro. E a minha mãe era muito refilona. Disse, dá o tiro o quê? Que é que você dá o tiro? Então eu estou neste estado de morte ali na Doutora Alva de Castro. O polícia não me deixou passar, vocês não me deixam passar, onde é que eu tenho que ir? Para o Campo Grande? Para lá para baixo, para o jardim, que havia aí, era palma, mas o capitão ouviu e veio perguntar o que é que se passa. A minha mãe lá contou a história, não é? E ele disse, oh, mulher, mas aqui em cima você vai para a Azinhaga, e vai assim, minha mãe para ele, já sei. Vocês estão de um lado, os revoltosos estão do outro. Mas como de um lado e do outro, ao muro e é alto, e eu sou pequenina, passo por baixo e ninguém me vê, deixa-me ir. Que eu mesmo assim, para mandar, tenho que ir até lá acima. Bem, lá o deixaram ir, ela subiu a Azinhaga toda, não é como hoje que se passa, tem as ruas todas, não, aquilo era tudo muro, era tudo quintas. Mesmo no sítio onde eram as ruas, era muro, não podiam passar para a Azinhaga, só havia lá uma, e nessa altura ainda nem havia essa, com passagem da Azinhaga para cima. Tinham que vir mesmo cá acima, onde hoje é a passagem para cima para o hospital, havia aí uma Azinhagazita, e passavam daí para a Rua da Beneficência, desciam. Lá desceu ela, a rua, já andava nisto desde o meio-dia. Lá desceu ela, a Rua da Beneficência toda, cá para baixo. Quando chegou a casa, já o meu pai estava em casa, que já tinha acabado a Revolução. E ele disse, então, Beatriz, só agora, olha, só agora é que vem trazer o almoço, que ainda não tinha conseguido. Mas vem aqui com uma dor numa perna. E ele ficou logo muito aflito e disse, vamos para o hospital. E ela disse, o homem está descansado, que ainda faltam 2 meses. Não, mas é por causa da dor da perna. Lá foram. Coitados, lá se meteram num táxi, que o dinheirinho era pouco. E lá foi. Chegou a São José, levaram lá para dentro, a minha mãe. Estavam a demorar. E o meu pai agarrou, foi lá dentro e disse, então uma senhora que veio aí com uma dor numa perna, que por acaso ainda bem grávida. Como é que ela está? Olha como é que ela está. Está lá em cima já na enfermaria da maternidade com uma menina. Sim, já teve a criança. Era eu
A dona Perla era eu que queria nascer. Hein? Muito grande. Nasci uma criança grande, comprida, com 1,2 kg. E então lá fiquei, lá vim cá para o bairro, depois morei na Doutora Alva de Castro, depois morei na Filipe da Mata. Da Filipe da Mata fui para a Quinta do Catarino. Que é onde? A Quinta do Catarino é onde é o Partido Comunista, o hotel e o prédio todo em azulejos, a Bolsa. Era aí, era a Quinta do Catarino. Tinha 2 vilas. Tinha a Vila de Baixo, tinha a Vila de Cima. Eu vim para lá já com 3 anos. Tenho uma irmã mais nova que nasceu, eu tive que ir para a terra para desmamar, depois vim e depois tornei a ir lá à terra. E onde é que era a terra? A terra da minha mãe é Fornos de Algodes, Maceira, Fornos de Algodes, Beira Alta. Então, e foi para ali aos 3 anos? E depois fui para ali aos 3 anos. Fui para a Vila de Cima. A quinta ainda era fechada, tinha um tapum à frente de madeira, era fechada. E então havia os rapazes na Vila de Baixo e havia os rapazes na Vila de Cima. Em cima havia 2 e havia uma rapariga, mas que era mais rapaz que rapariga, que era eu. E embaixo era rapaz, havia uns 4, que era. E quando dava para batermos, tanto davam eles como dava eu. Mas eu não ficava a perder. Conseguia ser a mais nova daquela bicharada toda. Mas como aquilo era tão pequenita, que eu era muito baixinha, mas tinha uma força. Aquilo, quando eu deitasse a mão, não havia pai para mim. Arranhava-os, mordia-os, batia-os. Andávamos sempre a caminho do hospital, do Rego, a tratar da cabeça. Que a gente brincava à guerra. Os homens brincam à guerra, mas os miúdos também. E então a gente brincava à guerra. E era a pedrada uns aos outros. E de acho que a gente gostava mais de pedras do que de torrões. E de vez em quando lá ia uma cabeça ao ar. Lá íamos tratar da cabeça. Eu tinha sido criada com leite do latário, que é nas Florinhas da Rua, que é a entrada da Rua da Beneficência, onde há ali o Instituto de Reumatologia. Sim. Aí era uma maternidade, Abrão de Saúde. E ao lado havia o colégio, havia o latário e colégio de crianças sem família. E então é naquele prédio que é do Silva Teles, é o Instituto de Reumatologia, é a Avenida de Berna, é depois um edifício grande, novo, que dizem que é automóveis que lá têm para vender, e é depois do outro lado o Instituto de Reumatologia, que era a maternidade Abrão de Saúde, que aquilo era particular, e vinha por ali acima, aquele muro que vem por ali acima, pertence tudo, vinha até à linha. E então havia aí o latário, que era das Florinhas da Rua, era das freiras. E então tinha um colégio das crianças abandonadas e tinha o latário. E eu fiz lá a operação à garganta, às amígdalas, quando tinha 1 ano e meio, que a minha mãe pagou 10 tostões para me fazer a operação, porque senão eu ainda morria atabafada, que eu andava sempre com anginas, mas nunca mais tive. Fui operada pelo doutor... bem, agora não me lembro, já estou esquecida. Era muito conhecido. E então lá fiz a operação
tanto que eu não tenho voz para cantar. Fui operada muito cedo, que não operavam antes, só depois do ano e meio, mas eu fui operada mais cedo, porque senão eu esticava a bota. Lá me fiz, lá na quinta, lá andei sempre à agulha com os outros. Depois a minha irmã mais nova foi para o sanatório de Carcavelos, estava a ficar marroquinha, e esteve lá 3 anos. E quando saiu já estava curada, teve que usar aparelho. Hoje é direitinha. Foi baixa. E então eu era como os passarinhos, andava sempre na rua. A minha mãe ia trabalhar, que vendia fruta. Quando vinha, a minha mãe achou que eu já estava a crescer e que só brincava com rapazes, não brincava com raparigas. E então resolveu mudar-se para a Cristóvão Figueiredo. Sabem onde é? É a penúltima rua cá do bairro, é onde descem os carros. Vivia aí até aos 27 anos. Sempre criada na rua. Minha mãe ia para o trabalho e eu lá ficava. Não brincava com raparigas, não gostava de brincar com raparigas. Eram desargalhadeiras, andavam sempre com tricos umas com as outras. Eu não. Brincava com rapazes, jogava a bola, jogava ao bolindre, jogava ao peão, jogava à tampinha, jogava à porrada. Sempre. Então, depois, aqui fui criada, corria às ruas, até às escadinhas. Das escadinhas para baixo não vinha, porque a minha mãe, se ela gritasse e chamasse por mim e eu não ouvisse, quando chegasse a casa já sabia como era. Brincava ali cá em cima no largo, nas barracas que havia lá. Aquela área ali para cima era toda minha. Brincava com todos, corria, não tratava era adulto nenhum mal. Porque a minha mãe, se soubesse, tratava-me da pavana, que eu dava-me poucas. Ela chamava-me, vó, anda cá, vais fazer um bocado. Vou. Lá ia fazer um bocadinho, dava-me um tostãozito, meio tostão, conforme calhava. E eu ia logo depositá-lo na mercearia comprar ressatos. Andei, a escola era aqui, na rua, onde é o chinês. Sim. Aqui este prédio grande, que veio aqui até à rua. Havia ali a padaria, onde hoje é o chinês e aquela ali o redondo. Por baixo era uma padaria, por cima era a escola oficial, que é lá em cima agora, no largo. Ali é que era a escola. De fronte, onde agora é um cabeleireiro, era também uma escola particular. Mas eu andei ali. Andei primeiro numa senhora que a minha mãe ia para a venda, e então deixava-me lá, quando era assim mais pequenita, quando tinha aí 4, 5 anos e isso, ela agarrava, trazia-me lá para a senhora e eu ficava lá a dormir até às 9 horas, quando viessem as outras. Ela tomava conta então de miúdos, crianças, havia assim senhoras que tomavam. E ela, como era uma pessoa culta, ela tinha vivido bem, coitada, e agora vivia, então tomava conta de miúdos. E ensinava-nos a ler. Ensinava a ler, ensinava a fazer contas e aquilo. Só não ensinava a fazer problemas, que ela não tinha já paciência para isso. Mas ensinava tal coisa. Eu fui, quando saí de lá, saí aos 8 anos, que eu não tive ainda. Não tive vaga na escola oficial, fiquei para o outro ano. Podia ter ido para uma 3ª classe. Estava toda contente logo no primeiro dia a falar com as outras, que para mim era uma festa, uma escola. Podia ter ido para uma 3ª classe, andei na primeira, na pirata, como a gente dizia, 3 anos.
porque nunca mais me ouviram falar. Elas chamavam-me e eu, em vez de dizer as coisas, chorava. Então é que a diretora achou muito estranho e chamou a minha mãe. A minha mãe, por acaso, então, ela vendia fruta e ela disse, não sei o que se passa, se uma menina não diz nada, mas ela aparece com os trabalhos feitos de casa. Aquilo é em casa, o pai, ou coisa. E a minha mãe disse, o meu marido então é contra que as mulheres sabem ler. Não. O meu marido em casa ninguém, é porque ela sabe. E ela andou na Dona Mafalda. O que ela andou na Dona Mafalda? Andou, ela ficava lá até ouvirem. E ela admira-se muito dela não passar, porque ela disse que podia ter ido para a 3ª classe. Ela chora. E a minha mãe disse, bem, aqui é uma coisa que eu sei o que é que se passa. Bateram-lhe. E ela ficou e disse, bateram-lhe. E desde o momento que lhe bateram não a ouvem. Ela não fala já. Mas porquê? Tem medo? Mas eu não estou a condenar, eu também lhe bato e bato bem. Agora não há nada a fazer, que ela tem medo. Se ela chora, é porque lhe bateram. A professora, a primeira que me tinha batido, já lá não estava, já tinha saído, já tinha, coitada, já tinha falecido. E então, ela, a diretora, passou o recado à outra para não me baterem e para não ralhar, falarem comigo com calma e que me perguntassem as coisas. Fazia de conta, estavam a perguntar à outra miúda que estava ao meu lado. Mas que eu que respondia de certeza. Que a outra ia dizendo, e ela assim faziam. Perguntavam as coisas à outra e a outra fazia-me sinal para eu dizer. E eu lá dizia, e lá fazia os trabalhos, as outras, as miúdas, diziam, mas ela sabe fazer. E quanto mais elas diziam que eu sabia fazer, mais me batiam. Por isso é que não conseguiam falar comigo. Bem, por fim eu andava na 2ª classe, entrou uma nova, que era a dona da escola de fronte. A primeira coisa que ela disse, eu sou aqui a dona dali da escola, da Bélgica, e é para vos dizer que vocês estão atrasadas à noite. Os vossos pais que me ponham lá, que as ponham lá, pagam não sei quanta coisa, que eu ensino-vos e coisas. Eu cheguei a casa e disse, assim o meu pai, o quê? Vocês andam na escola oficial e têm que ir à noite para a escola dela? Não, senhor. Ela é funcionária do Estado, ela tem que ensinar, porque eu também sou funcionário do Estado e cumpro as minhas obrigações. Não vais? Bem, no outro dia, ao recado que eu levei, foi o que o meu pai disse, que não ia para lá porque ela era uma funcionária do Estado, tinha que ensinar na escola e não ir para a escola dela pagar. Porque se tivesse dinheiro para pagar, também não estava na escola oficial. Bem, Ivone, lá para trás, para o fundo, e eu toda contente. Ninguém me chateava, lá ia fazendo as coisas, lá ia. Mas a diretora explicou-lhe, não podia bater, e que falasse com calma comigo e até perguntasse às outras as coisas, porque eu respondia. E eu coisa, está bem, está. Tinha uma régua assim, desta altura. Chamava-lhe a gente a colher de mexer ovos. Quando caía nas mãos, só não tinha os buraquinhos. Quando caía nas mãos, ainda parece que víamos estrelas. Bem, ela nunca me perguntava, eu fiz Chegámos ao dia da passagem, que ela ia dizer quem passava,
eu não apareci, porque já sabia que ela ia dizer que não. Eu não apareci no dia, fui no outro dia, já não me disseram, e depois quando foi a passagem eu levei a papelada toda, coisa. E ela disse, o que é que estás aqui a fazer? E eu disse, eu venho para a passagem, mas tu não passas. Eu disse, não passo, mas a Carolina passa. Eu aí nessa altura falei e disse, a Carolina passa, porque ela sabe que sou eu que lhe ensino. E ela copia por mim. As outras eu andávamos, era segunda e quarta. As da quarta começaram logo a rir para dentro. Já sabia que era verdade, mas a mãe dela dava-lhe, fazia-lhe fatinhos de lã para a filha, davam coisas. Eu bem dizia à minha mãe, oh mãe, dê-me uma garrafinha daquelas para dar à professora. Não, as garrafas estão ali, são do teu pai. Ele não as bebe, mas também não as dá. E para a professora não dás nada. Bem, ela, nisto, entra a diretora, eu estava sentada num banquinho. E ela disse, estás aqui a fazer, Ivone? Eu não passo, diz que eu não sei, mas a Carolina passa e eu é que lhe ensino. E ela disse, então anda cá ao quadro, faz aí uma conta de dividir de 2 números. Vá, pode passar de 5, que eu sei. E ela disse, não, faz lá essa de 2. Truca. E ela disse, passe à minha responsabilidade, que eu sei que ela sabe. Que é que? Aí ela traz os trabalhos, mas é em casa que lhe fazem. Não fazem, não. Em casa não lhe fazem trabalhos porque o pai não concorda que as mulheres sabem ler, a mãe é que quer. E por isso, mais valia eu não ter passado, porque ia para outra professora e lá sabiam. Fui para ela. Ela já não gostava de mim, depois, ainda menos gostava. Ela só me tratava por cunha. E eu era assim entre dentes, cunha do sapato. Eu não gostava que me tratassem por cunha. Então, um dia, ela não queria que eu assinasse o meu nome, como eu assinava Ivone de Albuquerque Cunha. E ela queria que eu assinasse Ivone de Albuquerque. O meu pai, por acaso, eu estava a fazer a cópia e fui assinar, vai ser o meu pai. Ivone, teu nome não é assim que se escreve, não? Não, mas a professora não me deixa escrever como ele está aí. Diz que era o que faltava, filha de um polícia e de uma vendedeira ser dali. Aí é, quando dá cá o caderno. Bem, escreveu por trás o meu pai era polícia, mas era um polícia. Bem, ele naquele tempo já tinha admissão ao liceu, que aquele era muito novo. E ele tinha 5 irmãs e as irmãs eram todas, podiam ser mãe dele. E então era o Biju. E ele quis ir para a Marinha aos 8 anos e elas disseram ao pai para não deixar ir. E ele jurou-lhes que nunca havia ser ninguém. E então foi para também polícia, não, depois bem lhe diziam feliz, concorre, não ouço. E então, olha, escreveu-lhe uma carta e fez-me assinar o nome e disse, porque ela é filha de um polícia e porque é filha de uma vendeira, não quer dizer que não seja filha de pessoas ilustres. Tem azar, são pobres. Mas ela é assim que escreve o nome, porque o nome dela é de Albuquerque. E a professora? Se ela não gostava, já me tinha raiva, ainda pior. Batia por tudo e por nada. Houve um dia que ela chamou-me, porque tinha feito qualquer coisa, não. Estava a falar com as outras e não reparei que ela estava com o olho em mim. Chamou-me, não chamou a outra, chamou-me só a mim. Está cá a mão, eu dei-lhe. Ela começou, paz, 12.
agora dá cá outra. E outra vez, paz. Mordi os lábios todos por dentro, mas não chorei. A professora, a diretora, estava na outra aula, viu que as reguadas que eram repetidas muito, e pensou logo, isto é tudo na mesma pessoa. E veio espreitar, quando ela vê que era eu, e vai assim. Dona Maria Jesus, eu tinha dito para não bater nessa criança e tal a bater. E eu olhei para a diretora e vou assim para ela, 24. A diretora ficou maluca, a ver que eu falava, que falei para ela e disse, 24. E ela disse, estava com as 24 reguadas. Eu tinha-lhe dito para não bater. E ela disse, ela é tomar, que nem chora. E eu olhei para ela, estava com ódio, eu ainda me lembro como se fosse hoje. E eu disse, e não choro. E não chorei. Ela só disse, venha comigo ao gabinete. Foram as duas para o gabinete, então quando estava a contina à porta escondida, da parte de fora do coisa daquilo, era muito grande aquilo ali, que é que só havia 2 aulas. E então, com um balde de água, eu vim para a carteira e vim. E ela disse, mete aqui as mãos. Eu meti as mãos dentro da água, parece que meti num Deus, que aquilo foi uma bênção. E então estava a ir no coisa para chorar, mas como não queria chorar, estava aí uma coisa, ela manda-me uma bufatada. E eu naquela altura vou, ai, Senhora Maria, que nunca me bateu. Então chora, encosta aqui a cabeça e chora. Chorei com as mãos. Julga que eu disse à minha mãe que ela me tinha batido. Eu para pegar na colher da sopa, era assim com muito jeitinho. A minha irmã mais velha viu-me as mãos e disse, oh Ivone, tu tens as mãos tão inchadas, não digas nada a mãe nem ao pai, que se eu digo à mãe ela ainda me bate, diz que ela é que tem razão. Bem, mas naquele dia se eu tenho mostrado as mãos à minha mãe, ela tinha comido. E se fosse só o meu pai, isso é que ela nem sabia, até dançava. Bem, era logo expulsa, que ele fazia logo queixa dela. Bem, ela pôs-me lá um canto e eu agarrei, só dizia para a minha mãe que quer ir trabalhar e quer ir trabalhar e quer ir trabalhar. A minha irmã estava no alfaiate e a costureira, a mestra, morava lá no prédio connosco, que ela estava para se casar com o alfaiate. E eu disse, oh Maria Amélia, arranja-me trabalho lá no alfaiate. Ela um dia, em maio, disse, olha, se quiseres ir trabalhar, amanhã podes ir trabalhar. Eu disse à minha mãe, amanhã vou trabalhar. E ela disse, não vais para a escola. Eu não passo, o que é que vou lá fazer? Ela não passa e eu não quero andar na escola. Eu não quero andar na escola. E fui para a escola, fui para o trabalho. Ela disse, está bem, vais trabalhar numa condição. Se acordares a horas para ir para o trabalho. E disse à minha irmã, olha que tu não a chamas. Ela disse, não chamo não, eu desconfio que nem dormi. Só para estar a horas para ir para o trabalho. Então deixou a escola nessa altura? Deixei a escola. Eu tenho a 3ª classe incompleta. Que é que lia muito e o coisa. E então foi trabalhar de costureira no alfaiate, é isso? Fui. E quanto tempo é que esteve lá? Lá nesse alfaiate tive dos 11 aos 22. E o que é que fazia lá? Fazia trabalho de costura? Era costureira, empregada, era costureira, andei a aprender. Era onde? Onde é que era o... Na Avenida de Berne. Okay. E aonde? Não, na Avenida de Berne não, na Miguel Bombarda, 136. Hoje já não existe, hoje é um prédio. E então andei lá dos 11 aos 22. Aos 22 saí de lá. E foi para onde? Fui para a Travessa Cidadão João Gonçalves, que é ao pé do intendente. Estive aí 3 meses, mas havia muita falta de trabalho. E aí foi o quê? Também era alfaiate? Era costureira.
sempre Sempre. fui. Depois vim para onde não havia trabalho, vim para a rua Ponta Delgada. E aí tive até me casar. Casei-me lá, tinha 27 anos. Conheceu o seu marido lá? Não, o meu marido é aqui do bairro. Foi um casamento aqui do bairro? Éramos, Conheciam-se aqui do fomos bairro? criámos-nos aqui no bairro, ele morava aqui na rua e eu morava na Cristóvão Figueiredo. Íamos ao cinema, mas a gente Que conhecia. cinema é que ia? Onde é que ia ao cinema? É aqui onde é o Galão, era o Ah. Bélgica. Ia à terça, ia à quinta, ia ao sábado, ia ao domingo. E ainda se houvesse sessões assim, fora esses dias, que alugavam cinema para beneficências e aí também ia. Mas também trabalhava ao domingos e tudo. A gente ia ao cinema à noite, mas à tarde estávamos a trabalhar. Mas ia ao cinema antes ou depois de casar? É solteira. É solteira. E depois de casar não ia ao cinema? Ia, mas ia menos. Não ia assim tanto. Mas também ia. Então e casou aonde? Na Senhora de Fátima. E tem fotografias dessa altura? Tenho. Então tenho que trazer. Vamos ver essas fotografias. E vai morar para onde? Para aqui, para a rua. Para o 15, que era onde o meu marido morava. Ele já tinha aqui casa. Morava com a mãe, E a Dona Ivone foi viver com ele para a casa da mãe. para a casa da mãe. E depois esteve da lá. mãe e do irmão. E esteve lá quanto tempo? Sempre. Ainda lá estou. Depois, porque às vezes arranja uma Não, casa. saí. Ficou lá Ela, sempre. coitada, é que saiu para o outro mundo. Então vive lá desde. Lembras-te em que ano é que, passou, é que foi para lá? Em que ano é que casou? Ai, não me lembro bem, estou casada há 60 anos, fez este mês 60 anos. O meu marido trabalhava na Rua dos Correieiros, E era o quê? Fazia o quê? era num jornal, num boletim, que era o boletim de informações, que trabalhava todos os concursos que o Estado fizesse, eles tinham que publicar. O meu marido reformou-se antes do tempo, o meu marido sofre do coração e já podia ter sido reformado antes, mas ele disse, não, eu o que faço não me mata, não faço esforços. Pois, então, quando chegou aos 60 anos, reformou-se. Está com 91. O que é que fazia nos seus tempos livres para além de ir ao cinema? Cozia, porque além do alfaiate, nós em casa trabalhávamos, virávamos fatos Sim, e trabalhavam para fora. e fazíamos Claro. para fora. E a minha mãe não era pessoa que nos deixasse ir passear ou ir sozinha. Se fôssemos passear, ela ia connosco. E quando, então, Íamos mas quando ela ia com vocês, iam aonde? Que sítios é que vocês... Íamos ao cine, à praia, que era de verão. Em setembro íamos para a terra dela, íamos lá 20 e tal dias, vinhamos, ao contrário, à Feira Popular. O meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, uma congestão de chumbo. Ia com os seus irmãos... Quantos irmãos é que tinha? 2 irmãs. Iam todos juntos passear? Ia tudo lá. Ia tudo? Ela não deixava a gente andar. Sabe que idade é que eu tinha quando comecei a namorar? Diga. 23 anos. Porque ela não deixava a gente namorar antes dos 22. Já um ano depois de estarmos maiores. Lá não havia maioridade em minha casa. Ia à missa ao domingo. Era, a missa que havia era só da Nossa Senhora de Fátima ou havia mais... Havia a de São Sebastião. Mas aqui deste lado não havia nada. Não, agora Vocês é que tinham que ir à há... missa do outro lado. Era, agora é que há a Senhora das Dores. Agora só tínhamos... E tínhamos a Senhora de Fátima, de quê? Dos 8 anos ou 9, quando a fizeram. Pois. Eu ainda me lembro aquilo de ser um tapum todo em volta e lá dentro semeavam nabos. E que mais? E ali, lembra-se assim de mais algo? Lembra-se da Gulbenkian? De Isso era fechado.
Era fechado? Era fechado. Aquilo era uma quinta, uma coisa sim. toda fechada, Sim. morada com pedra, aquela pedra que eles têm, era em té acima, e depois tinha a meias em té cá abaixo, a Avenida de Berna. E depois a Avenida de Berna era um tapume de madeira, nunca chegaram a fazer o muro. Mas ali era a Feira Popular, lembra-se de deixar a Feira Isso Popular e depois... foi a Feira Popular, mas antes era uma quinta fechada, com muita árvore, quando foi o ciclone, Sim. caíram uns 5 ou 6 eucaliptos que atravessavam o largo todo. Está a ver o tamanho deles. E depois é que foi a Feira Popular. Mas quando abriu e foi inaugurada isso, o meu pai tinha morrido e a gente não foi, só fomos 3 anos depois. E foi à Gulbenkian também, quando inaugurou? Foi lá passear ou não era costume, não era costume ir lá? Essa feira, a Gulbenkian, eu já estava casada quando foi. Mas ia lá passear? Ia passear. E entrava? Mas isso já era mulher, com a filha. Quantos filhos teve? Quantos filhos tem? Uma menina? E tive agora no sábado um bisneto. Muitos parabéns. Então, mas ia à Gulbenkian, ia passear com o seu marido ou Não, passear com a minha filha. O seu marido não ia, não gostava? Não, o meu marido ia aos económicos. Era hábito ir aos económicos? Era. E o que é que ele fazia lá nos económicos, sabe? Ia ver, jogava os cavalinhos. Jogava os cavalinhos? É um jogo que é aos cavalinhos, que é dos cavalinhos. Um tostão por cada jogo. Perdiam. Eles eram... Ninguém queria, era só ele e outro que jogavam. Porque ninguém queria jogar com eles, porque eles não jogavam senão um tostão. Que era para quando acabasse o jogo poderem pagar o aluguer do tabuleiro. E ele ia lá em que dias da semana? Era o domingo? Ou ia sempre? Ia à noite também, ia para lá, porque eles entretinham-se lá, conversávamos com os outros. Ia todos os dias? Ia todos os dias à noite para lá. E eu ia para a minha mãe. E lembra-se aqui no bairro, assim, alguma mudança? O que é que acha do... A Dona Ivone que viveu aqui estes anos todos, qual é assim a grande diferença que sente aqui no bairro? As vivendas irem abaixo e fazerem os prédios. Mas isso já não é de agora, já vem de algum tempo atrás. Aos anos. Aos anos. Foi quando me comecei a casar, que casei, nessa altura é que estavam a deitar as vivendas. A Ruael era poucas, já tinha assim prédios, mas a Rua J, a Rua I, a Rua O. A Rua O também só tinha 3 casas, era a última. Jorge Afonso e Francisco Tomás da Costa também era mais prédios ou casitas, casas baixas. Está bem, está. E tinha muitos amigos aqui no bairro, Dona Ivone? A miúda, a gente daquela altura... Que foi ficando? Íamos a coisas, mas dávamos com as raparigas, mas mais amigos eram os rapazes. E ainda tem amigos dessa altura? Coitadinho, já foi a quase tudo. De Levante, fizeram primeiro, tinham os chapéus e uma bancadazinha, chegavam às 2 horas, fechavam o chapéu e levantavam as coisas e levavam. E lembro-me das barracas que havia aqui, daqui onde é o liceu, tudo ali por dentro onde é o liceu, até à saída, era barracas. Daqui para aqui abaixo, chamado o bairro das Minhocas, ou bairro Bélgica. É o bairro daqui da Rua da Beneficência e para este lado era o bairro Bélgica. E então as barracas começavam aqui, iam para aí abaixo. Aqui não, aqui era a quinta. Aqui era a quinta. Que isto aqui era tudo quintas. Aqui era a quinta do Mariano. Depois era a quinta do Zé Maria.
E depois era a quinta do São Lourenço. E depois era a quinta do Catarino. E depois era a travessa de Palma, de cima, que ia daqui a Palma. E depois era a quinta da Horta Seca. Depois acabava a Rua da Beneficência, era as Fonsecas. Que havia, depois para lá, mais quintas, quintas e quintas. Isto era tudo quintas. E andava, via essas quintas, visitava essas quintas ou não era hábito ir para lá? Não era, só se eu não pudesse. Bem, aqui na Quinta do Mariano havia duas raparigas que eu ia para lá brincar. Semeavam couves, hortaliça, semeavam. Depois era a Quinta do Zé Maria, que era onde era a fábrica da borracha, e depois, mais tarde, a estância foi apanhando. Também semeavam hortaliça. E tinha uma vila também lá, onde havia lá moradores. A outra, a Quinta do Mariano, não, essa tinha o palacete, tinha à frente, onde moravam os doutores, e morava lá o caseiro. Aí essa não deixava o caseiro, não deixava ninguém ir. E depois era a de Catarino. A de Catarino era onde eu fui criada até aos 6 anos. E lembra-se do colégio, da escola mais à frente, Infante Sagres? Não. Uma quinta mais à frente, não se lembra disso? Não tem ideia? Não, o Infante Santo não. Tivemos, foi cá a sucursal do Camões. Não era onde era a bolsa agora? Porque eu tinha... Esse colégio não era aqui, era em Palma. Ah, sim, mas lembra-se desse colégio? Lembro. Ah, bom. Nós ouvimos falar dele no outro dia, por isso é que estava... Isso era na Palma. Em Palma. Isso. Mas não ia para aí, não ia para esse colégio, não passava não, lá. Palma Já é outro fora de portas. Já era do outro lado da fronteira. Não, tínhamos as quintas, tínhamos a Azinhaga, que era a travessa de Palma de cima, é que íamos lá ter, mas a gente para aí não ia. Eu, pelo menos, não ia aos outros. Não, isso era para lá. E também havia o colégio, que é o de Mário Soares, também soube, que é no Campo Grande, mas que dava as terceiras aqui para as quintas da Azinhaga da Torrinha.